Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que a pessoa não ter uma boa condição socioeconômica assim leva a piores tomadas de decisões? Ou seja, se a pessoa é pobre, ela toma piores decisões, principalmente quando relacionada a dinheiro? Pois bem, aqui na tela a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado. Nós temos o título do artigo, os autores e a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo o link vai estar na descrição do site, na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, ele começa aqui falando a respeito de comportamento, de problemas sociais, fala sobre pobreza, riqueza, o que pode afetar, enfim. E ele vai trazendo alguns comportamentos, como por exemplo, pegar empréstimos e tomadas de decisões, e é, no final, os autores então levantam a questão: como será o comportamento das pessoas que têm menos e das pessoas que têm mais? E para isso, para responder isso, eles rodam 5 experimentos, tá bom? Em todos os experimentos, os indivíduos foram randomizados entre pobres e ricos, no sentido de que quando os indivíduos, os participantes, fossem jogar os jogos propostos, eles recebiam um budget, tá? Um orçamento. E esse orçamento podia ser de pobre ou podia ser de rico, tá bom? Ah, e além disso, durante alguns jogos poderia ou não haver empréstimo, tá? E esse empréstimo, se houvesse um empréstimo, poderia ser é, sem taxa ou com uma determinada taxa, tá? E aqui ele mostra as unidades desse empréstimo para a gente, tá? E aí vamos para os experimentos. No experimento 1, ele contou com 60 participantes, eles jogaram esse joguinho aqui, tá? E aí, os indivíduos pobres tinham 84 tentativas, aproximadamente 6 por round. Já os indivíduos ricos tinham 280 tentativas, sendo aí aproximadamente 20 por round, tá? E aí eles jogaram esse joguinho. Após terminar o joguinho, os indivíduos faziam um teste, tá? Um teste de fadiga cognitiva. E aí, os autores, então, somaram ali o número total de respostas corretas desse testezinho aqui e rodaram a estatística. E eles viram o seguinte, que os indivíduos pobres performaram pior do que os indivíduos ricos, tá certo? Nesse primeiro experimento. E aí eles levantam aqui o seguinte: poxa, se o indivíduo rico tinha mais tentativas, é, 3 vezes, quase 4 vezes mais, né? Teoricamente era para ele ficar mais fadigado. O que aconteceu? Então eles desenvolvem um segundo experimento para tentar ver aí essa lacuna que ficou. Nesse segundo experimento, eles pegam aí 68 indivíduos e botam para jogar um joguinho como se fosse o Angry Birds, tá? E aí, os indivíduos pobres receberam 30 tiros, 3 por nível. Já os indivíduos ricos receberam 150 tiros, 15 por nível, 5 vezes a mais, tá bom? E aqui tinha a taxa de empréstimo nesse jogo. E aí, eles viram aí a quantidade de tiros certos e rodaram a estatística. Então, os autores observaram o seguinte, que os participantes pobres gastaram mais tempo para dar o primeiro tiro em cada nível
quando comparado aos indivíduos ricos, ou seja, quem tinha menos tomou mais cuidado, tá? E isso se repetiu aí para todos os tiros subsequentes, tá? E aí, lembra que eu falei que podia ou não pegar emprestado dinheiro nesse joguinho? Pois dentre os participantes que não poderiam pegar emprestado é, a quantidade de tiro aí no caso, né? Eu ia falar dinheiro, mas o budget, os indivíduos pobres fizeram mais pontos por tiro do que os indivíduos ricos. Ou seja, quando eu não podia ter a oportunidade de pegar mais, eu tomei mais cuidado e com o que eu tinha, eu fiz mais. No caso, com menos tiros, eu fiz mais pontos, tá bom? Nesse caso aqui, os indivíduos pobres. Continuando ainda, ah, os autores também observaram que os indivíduos pobres e ricos, quando comparados à possibilidade de poder pegar emprestado mais tiros, os indivíduos pobres pegaram emprestados mais tiros do que os indivíduos ricos. Ou seja, quando era à vontade aí, você poder pegar o item, nesse caso aí o tiro, os indivíduos pobres, por algum motivo, pegaram mais. E aí talvez a gente pode falar que isso foi uma pior tomada de decisão. Enfim, fica aí um possível argumento, aí, uma ideia. E aí, quando eu comparo os indivíduos pobres que pegaram empréstimo e os que não pegaram empréstimos, os indivíduos pobres que não pegaram empréstimo, eles tiveram uma performance melhor, eles se saíram melhor quando comparado aos indivíduos que pegaram empréstimo, tá certo? Ou seja, você fazer uma dívida aí afetou a sua tomada de decisão, ou afetou a sua ação, o seu gesto motor, enfim, tá? E aí a gente consegue ver um gráficozinho disso aqui na nossa figura 1, tá? Do experimento 1. Aqui eu tenho os indivíduos pobres, os indivíduos ricos, e aqui a barrinha preta é quem não podia pegar empréstimo e a barrinha branca é quem podia pegar empréstimo. Então a gente vê aqui o pobre sem empréstimo lá em cima, o score dele, e o pobre com empréstimo aqui, lá embaixo, tá? Quando a gente compara o sem empréstimo dos dois, aqui a gente tem o rico sem empréstimo aqui para baixo também, tá bom? E aí, eles quiseram ver depois o seguinte com os outros 3 experimentos: o porquê e quando isso acontece, tá bom? E aí, eles pegaram aí no terceiro experimento 143 indivíduos, colocaram para jogar esse joguinho aqui, tá? E os indivíduos pobres tinham um budget aí de 300 segundos, 15 segundos por round. Já os indivíduos ricos tinham 1000 segundos, sendo 50 segundos por round, tá? E aí tinha aqui a parte de empréstimo como era. Então eles observaram o seguinte, que os participantes pobres pegaram uma proporção maior de empréstimo do que os participantes ricos, tá bom? E quanto maior a taxa de empréstimo, então era sem empréstimo, empréstimo sem taxa, empréstimo com taxa. Quanto mais ia descendo nessa escala, pior era a performance do indivíduo pobre, tá bom? Então mostrando aí que a dívida
afetou na ação, na tomada de decisão, na tarefa cognitiva do indivíduo pobre, tá? E no experimento 4, eles colocaram os indivíduos para jogar ainda o joguinho, tá? Só que eles davam os pagamentos, paychecks, de forma que o indivíduo ia contraindo uma dívida, tá bom? Ou ele ficava com débito, né, no futuro. Então, ficava com crédito, perdão, ficava com crédito no futuro. Então, eles viram que os participantes pobres pegaram um empréstimo maior do que os participantes ricos, tá bom? E a gente consegue ver isso aqui na nossa figura 2. Então, aqui a gente tem a proporção, tá? A linha com pontilhado escuro são os indivíduos ricos e a linha com pontilhado claro ou cinza claro são os indivíduos pobres. Então, a gente consegue ver que à medida que a quantidade de rodadas vai passando, o indivíduo pobre vai se endividando mais do que o indivíduo rico, tá certo? E o último experimento, que não está marcado aqui, tá? Mas eles botaram para jogar de novo o joguinho com 137 indivíduos. E aí eles colocavam alguns indivíduos para ver o round subsequente ou não, tá certo? E aí eles viram que os participantes pobres aí performaram de forma igual se eles vissem ou não a próxima rodada, e enquanto os participantes ricos performaram melhor com vendo a próxima rodada quando comparado com aqueles que não viam a próxima rodada, tá? Então, trazendo todos esses experimentos para uma linha de raciocínio ou uma conclusão, né, que ele traz uma discussão bem interessante aqui a respeito de cada experimento, depois de forma geral, eu separei, eu grifei aqui essa parte desse parágrafo, que eu acho que melhor explica todos os experimentos, tá? Ele fala que ele traz alguns conceitos de escassez, de você ter, de tomada de decisão, e no final ele traz aqui para gente que quando você tem um foco em um determinado problema, provavelmente você vai negligenciar outros problemas. E também, se você tem uma questão financeira envolvida, essa questão financeira aí vai ficar martelando na sua cabeça e pode afetar negativamente a sua tomada de decisão. Beleza? Aqui tem as referências, tem um material suplementar bem bacana, tá certo? Então, vamos finalizar o artigo aqui. Então, com esse trabalho, os autores conseguem mostrar aí as consequências de se ter muito pouco, tá? Essas consequências são na tomada de decisão e na própria ação do indivíduo, tá bom? Como eu mostrei lá no experimento 2, que eles jogavam um jogo estilo Angry Birds. Então, muito cuidado com a sua saúde financeira, beleza? Valeu!